acontecida aqui no começo da década de 60 em Anápolis, que merece ser contada segundo a ótica das pessoas que participaram e com qual é o objetivo principal a ser atingido e qual é o ânimo que toda uma população estava possuída para que aquilo acontecesse tão harmonicamente, entre aspas, né, sem nenhuma resistência da parte principal da sociedade de uma cidade bastante ativa e considerada no contexto estadual. Anápolis vivia a sua época de afirmação política e tinha grandes líderes no estado, liderados por dois grandes vultos da história de Anápolis, o coronel Aquiles de Pina e o seu irmão Antônio Luiz de Pina, que era o tamanho, o prestígio que eles gozavam no mundo comercial e industrial da nossa cidade, que o nosso prefeito à época da chegada da Estrada de Ferro Goiás aqui em Anápolis, fez com uma extensão dos trilhos dessa estação que está aqui a 500 metros para trás, até ocupar toda a frente dessa famosa e muito grande empresa que era Pina Irmãos. Quando, um pouco depois da chegada dos trilhos aqui em Anápolis, por volta do ano 35, é que meu avô e seus irmãos acharam por bem fazer um ramal para ficar rente, digamos assim, a plataforma de embarque da empresa, porque isso facilitaria bastante o embarque e o desembarque de cereais e de café, já que o transporte naquela época se dava principalmente pela via ferroviária, né? E conforme temos aqui alguma correspondência, arquivo, toda a tratativa do que houve entre eles, o meu avô e seus irmãos, com a rede ferroviária federal na época, para que esse ramal fosse feito, né? E dada a demora da rede ferroviária de resolver, de decidir alguma coisa, o meu avô, ele e os irmãos resolveram fazer esse ramal por conta própria. E eu fiquei sabendo disso posteriormente porque, manuseando esse arquivo que nós temos aqui, consta aqui alguma correspondência entre a empresa, a Pina Irmãos, com a rede ferroviária da nossa parte aqui, da parte deles, ou seja, do Tunico e de seus irmãos, tentando receber ou tentando ser ressarcido da despesa que houve com a feitura desse ramal para o embarque e o desembarque da mercadoria, dos cereais, do café da empresa, né? E acabou que eu acho que não houve esse ressarcimento e acabou se fazendo então um ramal particular da empresa. E mesmo esses grandes líderes, quando a sociedade anapolina procurou solução para um problema grave que ocasionava a passagem dos trilhos por todo o centro da cidade, não houve resposta nem da parte política e nenhum outro motivo da parte da administração da Estrada de Ferro, porque, na verdade, era sempre um perigo. Na passagem ali não tinha porteira, não tinha cancela, e o trem passava, matou um sujeito, estava atravessando lá, depois matou uma mulher. Amanhecia-se o dia aqui em Anápolis na expectativa de saber quantos morreram nessas passagens de níveis que tínhamos durante todo o centro da cidade. Vamos tirar essa estrada daqui, passar para lá. Resolvemos, então fizemos esse alvoroço aqui. Anápolis naquela época era uma cidade de muita vibração. Numa reunião convocada pelas lideranças, estamos todos no auditório da Rádio Carajá de Anápolis, a voz do coração do Brasil.
Então fizemos uma reunião lá. E cada um recebeu a sua missão. A sua missão e o seu apoio no que tangia aquela necessidade daquela ação. Fui eu, foi o Dô de Arimateia que passou aí, irmão do Olímpio Ferreira Sobrinho. Foi o Bacaride, um engenheiro que chegou aqui do Rio de Janeiro. Outros formariam então uma equipe de assalto. Esse assalto é um assalto pacífico ao trem, ao último vagão, ao último trem da noite daquele dia. Então esperaria-se o vagão do trem noturno chegar, então tomaria de assalto, um assalto pacífico, obviamente que seria armado. O Ginho Onofre da Cunha ficou responsável, ele está vivo aí, para tirar a composição toda daqui e passar para lá. Porque ia estourar aí que não passava mais estrada de ferro. E cada um recebeu a sua missão. A sua missão e o seu apoio no que tangia aquela necessidade daquela ação. De repente chegou a chegar lá um pessoal armado assim, sabe? E meteu nós a escopeta, nós assim e tal. Maquinista aí, levanta, bora. Levantamos, sabe, assim, assustados, sabe, não sabia o que era, mas ninguém pode entrar aqui, né? Então era para levar o trem de Anápolis para Castilho, né? Para que eles iam cortar a linha, eles não queriam aceitar Anápolis, a linha do trem de ferro entrar em Anápolis, sabe o que é? Então aí nós entramos no misto, né, função da locomotiva, levamos através na escopeta, assim, e levamos para Castilho. Aí nós passou e detonou a linha. Uma dessas equipes, liderada por um nosso saudoso, finado Matheus Duval, era um empreiteiro da prefeitura encarregado do asfaltamento da cidade. E ele, como proprietário de uma pedreira aqui ainda no município e detentor de uma boa porção de dinamite, achou por bem aderir à nossa causa. E a missão que lhe coube foi exatamente, com seu poderio bélico, destruir este pontilhão onde passava a estrada de ferro Goiás. Sabia ele que era um mistério pouco comum a atividade dele, mas profissionalmente ele sabia fazê-lo. E ele se dispôs a cooperar com toda a cidade, que era dominada por essa vontade, e se deslocou para cá com uma equipe. E aqui colocou nesta pilastra explosivos necessários para que implodisse. Só que ele, mesmo sendo engenheiro, calculou mal. E o Bacarini foi para lá. E acho que ele ele bebia um pouco, ele errou na munheca lá. E tocou dinamite naquele pontilhão. Porque num fantástico petardo que houve naquela noite, de 22 de maio, quando deu o tiro, assustou a cidade, era tudo por aqui. em que a cidade toda tomou conhecimento pelo susto fantástico que foi. Doutor Brasil Xavier correndo de cueca na rua ali, era juiz. Era de se esperar que tanto isso quanto os trilhos também fossem pelo ar afora. No entanto, nada disso aconteceu. Nossa Senhora! É o que falava e comentava. Tanto que abriu um processo. Danos do bem da União. Veio o exército para aqui. A confusão foi muito grande. Depois, eles anunciaram que ia descer aqui o exército. Nós botamos uns como é que chama? Tonéis. Tem que trazer gasolina, óleo, tambores.
lá no aeroporto, no campo que era de terra, para não descer avião. Eles tiveram que descer em Goiânia. Aí que ficaram bravos mesmo no processo aqui, chamando todo mundo na delegacia. Abriram um processo seríssimo. E a mim me coube, então, como estava fazendo um serviço de terraplenagem, que onde é hoje o Ipiranga Atlético Clube, o campo de futebol do Ipiranga, e me coube a mim retirar mecanicamente os trilhos que davam acesso. Aqui onde é a Avenida Goiás, ali passava o trem. Partindo ali da Praça Dom Emanuel, e também aqui, no início da JK. E a patrola, então, não deu conta de arrancar o trilho, mas entortou o trilho. E nós levamos um macaco muito grande que tinha aí, para entortar mais, para não passar, porque o trilho era duro demais. E concluída, com grande dificuldade, registre isso, essa retirada dos trilhos, nós aqui nesse lugar em que eu estou, foram armazenados os trilhos todos retorcidos e retirados daqui. Tanto aqui dessa parte, quanto a parte de lá da avenida, onde também foi empurrado todos os trilhos retorcidos. Em seguida, iniciou-se a operação de terraplenagem desse trecho, porque aqui havia um talhão de uma subida muito acentuada, então eu procedi a uma terraplenagem, quebrando o talude e nivelando mais ou menos essa rua para dar acesso contínuo e normal ao fluxo de pessoas que se dirigiam ao bairro Jundiaí, ou do bairro Jundiaí para o centro da cidade. Essa operação foi cuidadosa a ponto de não haver nenhum impedimento do tráfego rodoviário, nem de pedestre, claro. E esses trilhos que hoje cercam, que nós estamos aqui vendo eles cercar, essa parte do campo aqui, ironicamente foram os trilhos que eu destruí dali. Então, tempos depois, eles vieram cercar um estádio do Ipiranga, tendo uma finalidade inteiramente diferente daquela. Não de suportar o peso do progresso passando em cima, mas cercar de vândalos, que não fomos nós, essa parte esportiva do clube. Depois, posteriormente, o Jamel Cecílio foi nomeado prefeito e retirou a estrada para cá. Foi ele que retirou, deram a despedida, ficou lá o prédio da estação, etc. E para que a história registre uma verdade, não houve momento de subversão, não houve nenhum ato de sublevação da lei ou coisa que eu valha. Houve-se uma insubordinação civil coletiva e amparada pela vontade do povo.